Olá, uma boa tarde, bem-vindo a estas conversas que a Eclésia chamou neste projeto de agosto, Conversas Zoom-In. Pretendemos um olhar mais detalhado sobre aquilo que é a realidade turística, patrimonial, gastronómica e das gentes das diferentes dioceses em Portugal. Fazemos por estes dias o convite de poder passear, conhecer o património, valorizar o património que muitas vezes nos chega também por aquilo que é a história da Igreja, mas principalmente por aquilo que é a história das pessoas, das gentes que fazem os locais e fazem as tradições. É isso que pretendemos ao longo destes dias, que levamos até si estas conversas Zoom-In. O convite hoje é irmos até Bragança, Miranda, essa diocese um bocadinho distante do local onde me encontro, que é na diocese de Lisboa. Vamos conversar com o Dr. Manuel Cardoso, ele que pertence ao Secretariado Diocesano da Pastoral e da Cultura e do Turismo também da Diocese de Bragança, Miranda. Recebe-nos, convidando-nos para iniciarmos já a viagem rumo a algum destino. Imagine, Dr. Manuel Cardoso, obrigada por estar connosco. É verdade. Bom dia, muito obrigado também. É um grande prazer poder estar a colaborar mais uma vez para, de alguma maneira, manifestar a nossa presença. Há bocadinho disse, tão longe em Bragança, de facto é engraçado porque é de facto essa a noção que existe, mas curiosamente as duas primeiras propostas que nós vamos, sobre as quais nós conversaremos e que nós gostaríamos de mostrar sobre Bragança, é um bocadinho um paradoxo disso, porque nós normalmente estamos sempre a pensar em turismo, pensamos em passado, património de coisas do passado, monumentos antigos, coisas não sei. E o que acontece é que nós aqui em Bragança, apesar da nossa grande interioridade, estarmos longe do litoral e de alguma maneira estarmos sempre fora do foco daquilo que é a modernidade, o que é certo é que nós aqui em Bragança temos duas coisas moderníssimas para apresentar. E as duas coisas moderníssimas é um novo mosteiro que está em instalação de monjas da Ordem Beneditina, são monjas trapistas, numa zona recôndita de Portugal, que é Palassolo, conhecida pelas suas navalhas, enfim, na zona de Miranda do Douro, também conhecida pela sua posta à mirandesa e por essas coisas todas, mas o que é certo é que neste momento temos uma instalação de monjas que vieram do estrangeiro, todas elas licenciadas e todas elas religiosas, que formam o primeiro núcleo que já se encontra a funcionar, digamos assim, em Palassolo, ao pé de Miranda do Douro. Nomeadamente como hospedaria para acolher peregrinos e pessoas que queiram passar um tempo com elas. Exatamente, foi a primeira parte construída do mosteiro, foi a parte da hospedaria e, portanto, é fácil encontrar na net. Se fizer uma busca, rapidamente se descobrem. Aliás, já existem alguns clipes, alguns até da agência Eclésia, existem alguns vídeos. Tivemos o prazer de estar a fazer reportagem e a dar a conhecer no YouTube, exatamente. E, portanto, é um sítio fantástico para, de alguma maneira, se ir fazer turismo, entre aspas, porque esta hospedaria, as irmãs focam isso algumas vezes, que não é exatamente para turistas, é para quem queira ir hospedar-se, visitar a região com certeza, mas quem queira ir experimentar aquilo que seja um bocadinho de uma oferta religiosa que hoje em dia nós pensamos que pertence ao passado, mas está absolutamente atual, de uma forma de viver uma experiência religiosa em 2021. E por outro lado, temos uma outra coisa também interessante sob esse ponto de vista, porque o primeiro foco que nós apresentamos é também a única catedral portuguesa que foi inaugurada no século XXI, que é a Catedral de Bragança. Portanto, a Bragança era uma diocese que não tinha uma catedral com esse nome, tinha uma sé, mas não uma sé catedral, e neste momento tem uma sé catedral que funciona em Bragança, moderníssima, inaugurada no início deste século, em 2001, e que tem, de facto, quer painéis de azulejos muitíssimo interessantes e que obrigam a algum esforço intelectual para se conseguir entender, o que é muito bom para quem anda a fazer turismo religioso. É uma catequese, é uma forma de catequese também. É uma forma de catequese, exatamente, é uma forma de catequese, e tem uma pietá do mestre José Rodrigues, que é de facto uma interpretação moderna e uma interpretação fantástica do nosso século, podemos dizê-lo, sobre aquilo que nós muitas vezes pensamos que são coisas relacionadas, quando falamos em património, pensamos sempre que são coisas
muito antigas do passado e da Idade Média, coisas do género, mas não, estas são coisas absolutamente atuais e interessantes. Ir a Bragança acaba por ser um convite a aliar estes dois tempos, ou eu acrescentaria um outro tempo, o tempo que o património histórico edificado nos convida a visitar, este património novo edificado agora no nosso tempo, que quer ser um convite ao futuro também, e um tempo interior que Palassolo também nos convida a perseguir. Falava há pouco que a hospedaria é um local não destinado apenas ou exclusivamente a turistas, não se pensa-se mais até num turismo interior, digamos assim, numa peregrinação interior que se possa fazer. Eu sugeria estes três tempos, o tempo do passado, o tempo do futuro e o tempo interior também. Até porque nós temos coisas relacionadas com o tempo do passado muito interessantes, com certeza, sob o ponto de vista religioso e sob o ponto de vista turístico para oferecer. Temos algumas coisas que são autênticas joias inseridas na história de Portugal, algumas que têm a ver com os nossos mitos fundadores e que se situam também aqui na nossa diocese. Praticamente nós temos, durante o verão, temos alguma dificuldade em poder conduzir as pessoas a fazer um turismo religioso de visita aos templos, porque a maioria dos templos, nas aldeias, etc., estão fechados ao público e, portanto, só estão abertos na altura em que existe culto religioso. Portanto, daí que possa haver um certo desagrado de algumas pessoas que andem por aqui a visitar as nossas aldeias, que achem interessante uma igreja por onde estão a passar, pela sua fachada, uma coisa assim, queiram visitá-la e depois não consigam porque a chave não está lá. A chave não está lá por razões de segurança e, de facto, isso acontece em muitos sítios. Mas, normalmente, nas sedes de concelho, os templos estão abertos. Os templos encontram-se abertos, as igrejas estão abertas, podem ser visitadas e temos igrejas fantásticas para ser visitadas, quer a matriz de Moncorvo, quer a matriz de Freixo de Espada à Cinta, onde temos inclusivamente pinturas extraordinárias de Grão Vasco, que estão em Freixo de Espada à Cinta e que vale a pena visitar. Mas quem queira, de alguma maneira, focar-se nos seus destinos e fazer algum planeamento da sua viagem, eu acho que vale a pena visitar uma coisa que em Portugal é uma obra célebre da Fundação Carlos de Gulbenkian, que são aqueles guias de Portugal, e em que, se forem aos guias de Portugal, têm lá abundante informação, embora seja escrita noutro tempo, numa altura em que não havia internet, tem lá abundante informação. Ou então, ir à internet, àquilo que a Wikipédia tem de informação sobre as nossas igrejas. Para aquelas pessoas que queiram de facto estudar o seu destino e que se queiram focar em algumas coisas, vão encontrar coisas absolutamente inesperadas, provavelmente porque hoje em dia todos nós estamos um bocadinho distantes daquilo que é a história, estamos sempre muito absorvidos naquilo que é o dia-a-dia, o presente, o futuro, etc. E, portanto, estamos um bocadinho distantes do que é a história, mas nós temos coisas inseridas na história muito, muito importantes, como, por exemplo, a Igreja de São Vicente em Bragança. A Igreja de São Vicente em Bragança é uma igreja que passa despercebida para as pessoas que por ali andem, não é um edifício monumental no sentido de ser uma sede, mas de qualquer maneira a Igreja de São Vicente está acessível, chama a atenção logo por um painel de azulejos que tem na fachada, que é um painel de azulejos que nos remete imediatamente para a história de Portugal, porque foi no cimo dessas escadas de entrada da igreja que o general Sepúlveda fez a primeira proclamação contra os franceses quando foram as invasões francesas. Mas eu depois convido as pessoas a entrar nessa igreja de São Vicente, porque a igreja de São Vicente, que é uma reconstrução posterior de uma igreja medieval que existia, da qual ainda há os restos de umas paredes, os restos de uma abóbada, e que são absolutamente perceptíveis para quem entrar e quiser observar, é a igreja. Os de Bragança são um bocado humildes a falar isso, porque costumam dizer segundo a lenda. É mais do que uma lenda. É a igreja na qual se realizou o casamento clandestino de Pedro e de Inês de Castro. E, inclusivamente, existe um documento que está transcrito nas memórias do Abade Bassal com todos os fidalgos que estiveram presentes e que serviram de testemunha a esse casamento. E por outro lado, sabemos também quem foi que os casou. Foi Dom Gil, que depois foi mais tarde Bispo da Guarda, e que ali esteve nesta igreja. Ora, não é mais nenhuma a terra que tem em Portugal a oportunidade de poder dizer que tem a igreja onde se casou Pedro e Inês. É precisamente um dos nossos mitos fundadores do nosso país, é talvez um dos factos mais falados da nossa história e que, para quem ande a fazer turismo e, ao mesmo tempo,
para quem ande a questionar-se até sob o ponto de vista da sua relação pessoal, da importância das relações do casamento, do casamento católico, do casamento, da indissociabilidade do matrimónio, etc. Isso acho que é um bom tema para poder ser pensado e discutido e estudado e revivido de alguma maneira, porque de facto não é todos os dias que nós podemos estar na igreja onde se casou Pedro e Inês. Sem dúvida, sem dúvida. E a natureza em Bragança também nos convida a passear. A natureza barrosã, por exemplo, que muitas vezes ficou gravada em fotografias, às vezes a natureza mais inóspita e até agressiva do inverno, marcado aí pelos invernos de Bragança, são agressivas de alguma forma, mas no verão também nos convidam a passear e a destender passeios. É quase impossível nós andarmos aqui por esta nossa região sem nos emocionarmos com a paisagem. E eu costumo dizer muitas vezes que nós temos o privilégio de ter as autoestradas mais bonitas de Portugal para subir para trás dos montes, porque nós temos a A4, primeiro a A24 que atravessa o Douro e depois a A4 para vir mais para a zona de Bragança, e temos também uma outra via rápida que é o IC5 para ir para a zona sul e para ir para a zona de Miranda do Douro, e que atravessam paisagens absolutamente deslumbrantes e absolutamente únicas em Portugal. Podemos dizer que praticamente sempre que uma dessas estradas dá uma curva, nós mudamos a paisagem que temos à nossa frente, mas mudamos radicalmente, porque passamos de bocados relacionados com aquilo que nós chamamos de terra quente, que é o clima mediterrâneo, com a terra fria, que é um clima mais continental ou mais atlântico, conforme as nossas zonas, e é impossível não sentir essa emoção. E nós podíamos cair até um bocadinho naquele lugar comum, que é dizer, é ver, quando se vê a paisagem, se vê assim, é ver a obra maravilhosa de Deus. É um bocadinho difícil de nós imediatamente intuirmos, só porque estamos a ver um grupo de árvores, ou só porque estamos a ver uma paisagem mais longínqua, ou uma serra recortada no horizonte. É um bocadinho difícil a gente intuir imediatamente a obra maravilhosa de Deus. Mas há uma coisa é certa, é que nós sentimos uma grande emoção. Uma grande emoção de tal maneira que há muitos escritores que vêm atrás dos montes e que quando chegam às arribas do Douro, por exemplo, e se debruçam nas arribas do Douro, sentem uma emoção que lhes diz que a primeira experiência é ficar calado. É ficar calado e apenas a olhar, apenas a ver, apenas a sentir. E eu acho que essa primeira emoção, antes de uma pessoa ter uma compreensão intelectual, uma compreensão religiosa da paisagem, essa primeira emoção é talvez o primeiro sopro do Espírito Santo em nós, porque o Espírito habita em todo lugar. E como o Espírito habita em todo lugar, provavelmente nós, ao sentirmos essa emoção, ao andarmos de facto nestas paisagens, são paisagens extraordinárias, nós estamos a sentir o sopro do Espírito Santo, se nós estivermos atentos a esse sentido. E ficar calado é um grande desafio também em tempo de férias, porque muitas vezes fazemos um calendário até apertado de sítios que queremos visitar, que queremos fotografar, no fundo para mostrar que estivemos nesses sítios, e somos mais turistas do que peregrinos. E ficar calado é um grande desafio nas nossas férias, também interiormente, não é? Acho que sim, ficar calado e ter um certo sentido. Hoje em dia, muitos conhecidos meus, amigos meus, etc., fazem os caminhos de Santiago. E gostam imenso dos caminhos de Santiago, e eu acho uma coisa extraordinária fazer, de facto, ter o sentido de peregrino, fazer os caminhos de Santiago, que são feitos em silêncio, em muitos dos seus troços, não é? A pessoa não pode ir permanentemente a falar, ou permanentemente a dizer. Ora, de alguma maneira, nós ao percorrermos aqui os nossos caminhos do dia-a-dia, num turismo religioso no interior, em que estamos a atravessar uma zona relativamente envelhecida, despovoada, etc., e em que, de facto, nós ficamos sozinhos, não estando sozinhos, nós, de alguma maneira, estamos a cumprir aquilo que também se experimenta ao fazer os caminhos de Santiago ou ao fazer outros caminhos de peregrinos para Fátima, por outros sítios com que se faz. E, portanto, acho que nós podemos tirar, de facto, um partido especial
de umas férias, se elas tiverem uma outra dimensão que não apenas a dimensão do tempo, da ocupação, das fotografias, que também faz falta e também é necessário nós tirarmos fotografias e irmos para as festas, irmos para aqui, irmos para ali, mas também faz falta também o outro silêncio, etc. Eu lembro-me aqui há uns anos que nós fomos a uma festa que havia aqui perto, que se realiza normalmente na primeira semana de setembro. Este ano provavelmente não se vai realizar nos mesmos moldes, porque estamos com estes condicionamentos todos, e realiza-se no alto da Serra da Nogueira. É a festa de Nossa Senhora da Serra. E essa festa, normalmente é uma grande festa, com grandes cruzainas, umas bebedeiras, umas coisas assim, jogas, etc. Só que é precedida por uns dias de novena. Foi extremamente interessante que, precisamente no dia em que um grupo tinha ido a essa festa, nós afastámos do sítio onde estava a música, a confusão, os alto-falantes, etc., e fomos, de alguma maneira, ver a paisagem, olhar para a paisagem, aquilo que falávamos há bocado. E coincidiu estarmos a assistir ao nascimento da Lua nesse dia, um dia de lua cheia, que estava a nascer nesse dia, etc. E dá-se ali uma coincidência incrível, é que estando-se no alto da Serra da Nogueira a ver o nascimento dessa lua cheia que nascia naquele ponto do horizonte, nós estávamos, entre aspas, mais altos do que a lua que estava a nascer. E quando começámos a ver isso, sem ninguém dizer nada, ficou toda a gente calada. Ficou toda a gente calada. E a primeira coisa que fizemos depois de sair dali foi ir dentro da igreja, e estivemos, de facto, dentro da igreja a ter um outro tipo de oração. Mas primeiro fomos tocadas por uma emoção. E essa emoção era o que há bocadinho eu falava, é uma emoção que se experimenta ao ver a paisagem, que nós muitas vezes experimentamos se estivermos no Algarve a olhar para uma baía e a ver o mar, ou se estivermos num outro sítio de Portugal, não tem que ser forçosamente aqui em Bragança, mas essa emoção de ver a paisagem, ou de ver um monumento, ou de ver essa primeira emoção, é provavelmente o sopro do Espírito Santo. Aquilo que é importante impõe-se. Exatamente. No meio de tudo, aquilo que é importante acaba por se impor de facto, não é? Exatamente. Saibamos nós estar atentos a isso. Sem dúvida. Dr. Manuel Cardoso, é um gosto falar consigo a cada vez que nos encontramos, ainda não pessoalmente, mas através desta plataforma, ainda bem que ela existe para nos podermos conhecer e ir tocando estas vontades de conhecermos, de deslocarmos aos locais, ver as gentes, ver os sítios e também aceitarmos este convite para ficarmos calados perante aquilo que é importante. Muitíssimo obrigada, foi um gosto novamente. Muito obrigado, um bom dia para si. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.